Vamos lá, meus amores, continuando aqui a nossa conversa, a nossa aula, né? Como eu disse a vocês, tenham paciência, porque analisar texto é algo que é denso, que demora. E eu queria conversar com vocês hoje a respeito, galera, nessa nossa quinta aula, a respeito de um dos temas de que eu mais gosto de falar. É este tema que você está vendo agora aqui, ó, né? Sobre estruturação do texto, temas e figuras. Preste muita atenção, nós acabamos de falar sobre a organização do texto e eu falava sobre as relações chamadas de oposição, que um texto se organiza sobre uma estrutura de oposição. Agora, eu quero conversar com vocês a respeito de uma estruturação linda, que é, muitas vezes nos textos nós apresentamos internamente processos em que há temas e figuras. Você vai dizer assim, professor, que história é essa aí de tema e de figura? Fale melhor, nós vamos conversar a respeito disso aqui. Mas antes, vamos começar a ler. Primeiro texto, observe aqui o textozinho aqui do sapo e do escorpião, lembram? Né, dessa fábula? Era uma vez um escorpião que estava na beira de um rio, quando a vegetação da margem começou a queimar. Ele ficou desesperado, pois se pulasse na água morreria afogado, se permanecesse onde estava, morreria queimado. Preste muito bem atenção. Nisso viu um sapo que estava preparando-se para saltar no rio e assim livrar-se do fogo. Pediu-lhe então que o transportasse nas costas para o outro lado. O sapo respondeu-lhe que não faria de jeito nenhum, né, o que ele estava solicitando, porque ele poderia dar-lhe uma ferroada, levando-o à morte por envenenamento. O escorpião retrucou que o sapo precisaria guiar-se pela lógica. Ele não poderia dar-lhe uma ferroada, pois, se o sapo morresse, ele também morreria, porque se afogaria. O sapo disse que o escorpião estava certo e concordou em levá-lo até a outra margem. No meio do rio, o escorpião pica o sapo. Né? Saca aqui essa frase aqui, ó. No meio do rio, o escorpião, né, pica o sapo. Este, sentindo a ação do veneno, vira-se para aquele e diz que só gostaria de entender os motivos que fizeram que ele o picasse, já que o ato era prejudicial também ao escorpião. Este dá uma sacada nessa última estrutura. Então, responde que simplesmente não podia negar sua natureza. Né? Agora vamos ver o texto 2. Observem o texto 2. Cada ser humano tem uma índole, uma propensão natural e ela não muda. Manifesta-se em todas as circunstâncias da vida, até mesmo quando essa manifestação contraria o bom senso. Vamos lá. Pergunta que eu tenho para você. Você percebeu alguma semelhança entre os dois textos? Percebeu? Mas você também percebeu diferenças entre os dois textos? Percebeu? Veja, você poderia me dizer assim, professor, eu percebi. A verdade é que os dois textos, eles praticamente indicaram ou disseram, né, a mesma coisa. Você percebeu? Falaram do mesmo esquema. A diferença é que você vai perceber que no primeiro texto, vamos voltar aqui comigo, né? No primeiro texto, o que é que nós tivemos nele aqui? Nós tivemos toda a construção em cima de quem? Vamos lá. De uma historinha em que envolvia um escorpião, né? Envolvia o rio, e aí eu vou dizer por que eu estou marcando esses elementos, né? Você tem a beira de um rio. Você tem aqui uma vegetação da margem, você tem a margem do rio. Tá? Ela começou a queimar, isso aqui é fogo, né? Queimou, fogo. Ficou desesperado, você tem água, perceba, morreria afogado, né? Morreria queimado. Ele viu um sapo, observe, sapo, né? E preparando-se para saltar no rio e livrar-se do fogo. Pediu-lhe então que o transportasse nas costas, eu tenho costas aqui, para o outro lado, o lado do rio. O sapo respondeu-lhe que não faria de jeito nenhum, né, que poderia dar-lhe uma ferroada, levando-o à morte por envenenamento. Escorpião, perceba, retrucou, sapo novo apareceu, ele tinha que ser pela lógica, se ele picasse, morreria. E aí olha que interessante, eu estou grifando tudo para você perceber uma coisa. Sapo, escorpião de novo, ele pica o sapo, né? Ele sentiu a ação do veneno, apareceu o veneno aqui, ele disse que gostaria de entender os motivos. Veja, todos esses elementos que eu grifei para você nesse texto, eles são elementos concretos, elementos que existem na realidade. Se nós formos ao segundo texto dessa estrutura e eu observar,
Eu estou falando agora de índole, perceba. Eu estou falando de propensão natural. Né? Ora, professor, que história é essa? Eu estou falando de senso, que é juízo. Observe que o texto 2, embora ele fale e diga a mesma coisa que o texto 1, ele fez uso de elementos mais abstratos, mais amplos do que o texto inicial, em que eu utilizei elementos de concretude. O que significa dizer isso? Vamos lá agora para as nossas colocações. Vamos lá. Os textos também se estruturam em cima de termos que são concretos e abstratos. Os termos concretos são aqueles que remetem a algo presente no mundo natural. Então eu preciso que você faça esta relação concreto com o mundo natural. Os termos abstratos são aqueles que não remetem a algo presente no mundo natural, mas a uma categoria que ordena o que está nele manifesto. Ou seja, é um abstrato. O abstrato, ele me traz uma ideia, né, daquilo, mas eu não tenho uma correspondência no mundo concreto. Por exemplo, vamos pensar aqui, violência. Eu não tenho uma violência, eu não sei. A violência em si, né, o vocábulo violência por si só é um elemento de abstração para o texto. Né? O ato da agressão em si a uma pessoa, não. Aí é a concreção, é a concretude do processo. Então vamos lá, continuando. Né? Daí termos textos que são chamados de temáticos e textos chamados de figurativos. Por quê? Porque os termos chamados de concretos na língua portuguesa, eles são denominados de figuras. E os termos chamados de abstratos, eles são denominados de temas. Daí eu vou ter o chamado texto figurativo e o texto temático. Os figurativos representam o mundo, criam uma imagem do mundo. Os temáticos explicam o mundo porque operam com conceitos. Galera, olha que coisa bacana. Um me dá uma imagem, o outro me dá um tema. Professor, você poderia dizer assim, professor, isso tem muito a ver com a questão, por exemplo, os textos que são mais narrativos, que contam histórias reais, concretas? Sim. Os textos abstratos, os textos chamados temáticos, tem mais a ver com a análise, por exemplo, daqueles temas da dissertação? Sim. E aí você começa a perceber que nós estamos caminhando para analisar, por exemplo, a questão dos gêneros textuais. Né? E nós temos aquela categorização clássica de textos narrativos, dissertativos e descritivos. Então vamos lá, continuando aqui, o que é que nós temos? Preste muita atenção. Preste muita atenção. Professor, eu trouxe aqui para vocês duas imagens de propagandas de países. Vejam que coisa interessante. Prof, quando eu olho isso aqui, eu percebo que são figuras. É verdade. Né? Vamos chamar essa aqui de figura 1. Vamos falar isso aqui de figura 2. Né? A figura 2. Muito bem. Prof, a pergunta que eu tenho para você é, quando você olha essas duas imagens, você percebe algo de semelhante entre elas? Percebe? Veja, eu não preciso nem olhar direito a legenda para sacar que elas tratam da mesma ideia. Né? Ou seja, nos dois cartazes nós temos exemplo de quê, professor? De literalmente textos, né, de figurativos ou recursos figurativos. Né? Observe que o que é que os dois, agora percebam, o que é que os dois remetem? Eles remetem a um tema comum. Né? Os dois remetem ao que, professor? A dança. Eu vou escrever aqui bem grande no meio dos dois. Percebeu? Percebeu? O que é que eu quero que você saque disso aqui? É que o texto figurativo, ele traz muitas vezes embutida dentro dele um tema subjacente que eu preciso muitas vezes percebê-lo, entendê-lo. O Enem faz muito uso desse tipo de recurso, que é fazer você olhar para uma imagem, como está aqui na nossa tela, e captar a ideia implícita desta imagem. Tá? Então, quando eu olho para cá, eu digo, poxa, há uma figurativização, sim, há uma figurativização com movimento,
E os dois remetem à ideia da dança. Até aqui mesmo embaixo, né? Você tem até aqui, ó, nessa parte aqui de baixo, ó, Dance Company, né? E não precisava nem de olhar, porque aqui realmente, né, tá muito claro aqui, ó, não sei se isso aqui é um dance, alguma coisa desse tipo, mas os dois remetem à mesma figura da dança. Então, olha, o que é importante? Preste muita atenção para a gente finalizar nessa nossa aula. Em muitos textos temos encadeamento de quê, professor? Figuras e temas. Prestem muita atenção, os dois trabalharão juntos. E você precisa estar muito atento. Por exemplo, vamos dar uma olhada nesse texto. Eu vou começar a lê-lo agora. E nós vamos caminhar para a próxima aula a respeito dele, né? Primeiramente, observe que eu tenho aqui o que ele diz. Não quero o Zeus Capitolino. Olha só, ele não quer, ele quer outra coisa. Hercúleo e belo. Talhar no mármore divino com o camartelo. Que outro, não eu, a pedra corte, né? Para, brutal. Erguer de Atênio altivo porte descomunal. Mais do que esse vulto extraordinário que assombra a vista, seduz-me um leve relicário de fino artista. Presta atenção, ele não quer isso. Saque que ele está falando aqui da construção de mármore. Aí ele diz que quer um relicário, que relicário aqui é madeira. Aí ele continua. Invejo o ourives quando escrevo. Opa, processo comparativo aqui, né? Um processo comparativo aqui. Imito o amor, com que ele em ouro alto relevo faz de uma flor. Imito, e pois nem de Carrara a pedra firo, o alvo cristal, a pedra rara, o ônix prefiro. Por isso corre, por servir-me sobre o papel, a pena, como em prata firme, corre o cinzel, corre, desenha, enfeita a imagem, a ideia veste, cinge-lhe ao corpo a ampla roupagem azul celeste, torce, aprimora, alteia, lima a frase e, enfim, no verso de ouro engasta a rima, como um rubi ou rubim. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourive, saia da oficina sem um defeito, e que o lavor do verso, porventura, né, por tão sutil, possa o trabalho lembrar de um vaso de becerril. Gente, você deve estar olhando isso aqui dizendo assim, poxa, professor, que coisa, eu quase não entendi nada. Tenha calma que nós vamos analisar parte por parte desse poema para que você, com calma, capte as ideias que estão dentro dele e você possa dizer, estou entendendo. Porque aqui existe ideias de figuras que nós vemos muito claramente como mármore, cinzel, cara-martelo. O que é isso? O que significa isso? E existe uma ideia defendida aqui dentro como temática subjacente que você precisa entender para a sua prova do Enem. Mas vamos fazer isso na nossa próxima aula, tá bom? Saia daí não. Próxima aula. Um grande abraço. Olá, meus amores! Professor Rodrigo Bezerra novamente aqui na área. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos à nossa aula. Você que está se preparando aí para o Enem, a nossa revisão para o Enem 2019. Nós ficamos na aula anterior conversando um pouco a respeito do encadeamento de temas e figuras. Preste muito bem atenção, eu tenho pedido sempre a paciência de vocês. Por quê, professor? Porque, como eu disse, a prova do Enem é uma grande prova de interpretação. E para interpretar, você tem que ter calma, paciência, tranquilidade. Não é um assunto que empolgue tanto as pessoas. Geralmente nós gostamos muitas vezes da parte mais, né, das coisas mais exatas, né, de matemática, de biologia, respostas mais instantâneas. Nós temos uma subjetividade muito grande. E nós ficamos na aula passada exatamente estudando um pouco dessa subjetividade, falando, observe aí, um pouquinho a respeito dos chamados textos, que eles podem ser concretos e abstratos. Lembram disso? Né? Então nós estamos aqui, né? Nós temos termos concretos, a gente conversou sobre um texto, nós temos termos abstratos, nós estamos exatamente falando a respeito de alguns textos, né, do escorpião que queria atravessar o lago lá e acabou picando o sapo, não é isso? Depois nós vimos que eu pude dizer a mesma mensagem do escorpião lá, falando aí cada ser humano tem uma índole, uma propensão, etc e tal. Vimos então as características de cada
parte dos textos, né? Que eles se estruturam em cima de termos concretos e abstratos. Vimos que os concretos são aqueles que remetem a algo presente no mundo natural, os abstratos aqueles que remetem a algo presente no mundo natural, mas a uma categoria que ordena o que está manifesto nele. Daí, olha, isso é muito importante, ó. Daí sabermos que nós temos textos que são temáticos e textos que são figurativos. Os figurativos representam o mundo, criam uma imagem do mundo, os temáticos explicam o mundo porque operam com conceitos. Muito bem, mas vimos, e aí a gente ficou para conversar um pouco, né? Vimos aí a questão dessas duas imagens que remetem à questão da dança, e eu cheguei a isso aqui. Tenha muito cuidado. Em muitos textos temos o encadeamento, preste bem atenção, ó, de figuras e temas. Galera, isso é importantíssimo para você que está indo para a prova do Enem e deseja interpretar com segurança os textos. Professor, como é essa história de encadeamento de temas e figuras? Observe o texto lá, nós começamos a ler, né? E ele tem lá, não quero Zeus Capitolino, né? Hercúleo e Belo. Vamos conversar um pouco para a gente entender, porque veja, qual é a grande sacada de tudo isso aí? É você perceber qual é a mensagem que o cara está querendo transmitir com este texto. Em que ele fala de Zeus Capitolino, em que ele vai falar de uma série de coisas. Perceba que ele está fazendo um processo comparativo. Você vai ver que ele compara. Então essa é a grande sacada para você que vai para a prova do Enem. Então vamos lá observar, ó. Então ele começa dizendo, eu não quero Zeus Capitolino. Professor, que história é essa de Zeus Capitolino? Né? Primeiramente, você percebeu que o texto ele é bastante figurativo. Né? Ele tem muitas figuras. Você vai perceber aqui, ó, mármore, né? O talhar no mármore. Esse negócio aqui, ó, de camartelo, que é uma ferramenta com que o escultor desbasta a pedra. Ele está falando de mármore. Né? Aí veja que ele fala de pedra, percebeu isso? Né? Mais embaixo ele começa a falar aqui, ó, ele vai falar para você aqui embaixo de que essa pedra, ela é pro corte, ela é brutal, né? Agora observe que ele vem falando, de repente ele fala assim, ó, eu invejo o ourives quando escrevo. Peraí. Ele tá escrevendo, mas peraí, ele tá falando de mármore. Que história é essa? Né? Que história é essa? Ele diz aqui embaixo, né, que seduz-me, observe, um leve relicário. Relicário também é uma figura. Mas você observe que o objetivo desse texto é trazer justamente a temática da construção de um poema. Esse é o grande tema desse poema, desse texto, entendeu? E é você quem tem que enxergar. Por que ele diz assim, ó, eu invejo o ourives? Por que ele está invejando o ourives? Ele não quer ser o cara do mármore, mas ele diz que inveja o cara que é o ourives. Por quê? Né? Ele vai dizer, olha, quando eu escrevo, eu imito o ourives, né? Na verdade, né? Imito o amor com que ele, em ouro, porque o ourives trabalha, obviamente, com a questão do ouro, que é uma figura, né? O alto relevo faz de uma flor. Aí ele diz, ó, imito-o. Né? E pois, nem de Carrara a pedra firo. Ele está falando de Carrara porque lá é onde existiam os mármores mais famosos. Né? Aí ele continua, o alvo cristal, a pedra rara, o ônix prefiro. Né? Por quê? Porque o ônix é a pedra com que o ourives trabalha também para colocar lá nas alianças, nos anéis. Ele faz por isso, corre por servir-me sobre o papel a pena, como em prata firme corre o cinzel. Veja que ele faz um processo comparativo que ele está dizendo que é a pena dele. Assim como o cinzel é aquele instrumento com que o ourives vai desbastando e fazendo os processos lá, desenhando com muito cuidado. Então veja esse processo comparativo como ele é importante. Né? E aí ele vai observar, e você perceba que as figuras com que ele vai trabalhando, elas não foram jogadas de qualquer maneira no texto. Elas estão organizadas em grupo, para que você entenda, né, essa questão de que o fazer poético, com essa figura relacionada ao ourives,
É o fundamento da poesia ou da poética parnasiana. Lembra que o parnasianismo tinha essa questão dessa preocupação com a construção do verso, com a perfeição do verso? Pois é. Aí vamos lá, continuar aqui. Ele continua dizendo pra gente lá, ó, né? Corre, desenha, enfeita a imagem, a ideia veste, né? Cinge ao corpo a ampla roupagem, azul celeste, tosse, aprimora, alteia, lima a frase e, enfim, no verso de ouro engasta a rima, né? Como o rubi, ou rubi. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito e que o lavor do verso, acaso, por tão sutil, possa, ao lavor aqui é trabalho, lembrar de um verso de Becerril. Veja que ele está falando aí de Becerril, né? E quando ele fala aí do Becerril, ele está falando exatamente, né, de um poeta, né, ou um vaso, né, que era feito, né, de Becerril, né? Na verdade era a perfeição, que indicava a perfeição. Enfim, o que é que a gente está querendo dizer para você com tudo isso? Né? Qual é a nossa preocupação? É que você comece a enxergar que as figuras não podem ser jogadas num texto de qualquer forma, mas elas são organizadas em grupo, encadeadas umas às outras. Percebeu? O cara começou lá falando lá do cara do mármore. Aí ele disse, olha, eu não quero esse cara, eu não quero ser como o cara do mármore, eu quero ser como o ourives. Que o meu verso seja perfeito, como o ourives, que vai trabalhando cada detalhe de um anel, né? Seja lá de um colar, seja lá do que for. Então veja essa preocupação do cara que prepara. Aí olha só, vamos lá, continuando aqui. Né? O encadeamento de figuras se chama de percurso figurativo. E eu preciso entender esse percurso figurativo se eu quiser interpretar o tema. Para encontrar os temas subjacentes, perceba, é preciso entender a organização das figuras, uma vez que tudo num texto é relação. Gente, isso aqui é muito importante. É muito importante que você leia isso aqui. Tudo no texto está relacionado. Nada está solto. E aí eu continuo. O tema subjacente, que é o patamar mais profundo, depende do contexto em que a figura esteja inserida e deve ser sempre alvo, sempre avaliado em relação à rede de coerência dessa figura. Né? Por que, professor, isso aí eu preciso dizer isso para vocês? Preste muito bem atenção. Eu vou repetir. O tema subjacente depende do contexto em que a figura esteja inserida. Claro! Imagine, pense agora sobre a questão do sol. Veja, o sol, dependendo do contexto em que ele vai estar inserido, ele pode me representar a vida, aquilo que é bonito, aquilo que é novo, aquilo que renasce. Mas dependendo do contexto, o sol pode ser aquilo também que destrói, que queima, né? que traz suor, que traz sofrimento. Entendeu? Veja, a mesma figura, colocada em contextos diferentes, né? Ela representa as situações distintas. Prof, como é que eu vou saber qual é a relação? Observe, né? Eu preciso entender o quê? Para entender esse tema subjacente, eu preciso entender esse contexto. Então, se eu entendo esse contexto, eu consigo entender o tema que está subjacente. Não precisa, né, se preocupar tanto com isso aí. Basta que você entenda o momento ou o local em que a figura ela está inserida. Percebeu isso? Muito bem. Vejam que coisa interessante. Você está indo para o Enem, que utiliza muito a questão de ideia de figuras, você precisa interpretar muitas imagens. Lembram das propagandas de cigarro? Estão lembrados? Olha que coisa interessante, as propagandas de cigarro. Deem uma olhada nelas, né? Vejam, eu trouxe aqui a propaganda do cigarro Hollywood, né? Vejam que coisa interessante. Olha que contraste, né? Mas observem todas as propagandas. Hollywood, o sucesso. Hollywood, o sucesso. Observe aqui, ó, Hollywood, o sucesso. Mas, professor, mas se trata de fumo. É verdade. Veja que coisa interessante. Qual é a ideia subjacente que eu tenho nessas figuras aqui? Eu deixo uma temática de que aquele que fuma não estará privado do sucesso. Você pode fumar, o fumo vai te trazer o quê? Sucesso. O fumo vai te levar o quê? A grandes aventuras. Esse é o tema subjacente.
Percebeu? Veja que em todas as imagens eu tenho pessoas o quê? Praticando o quê? Esportes. E a prática do esporte me leva exatamente a esse pensamento da aventura, daquilo que é bacana, daquilo que é novo, né? Ou seja, ele associou uma temática de sucesso a uma temática de fumo, que, como nós sabemos, prejudica a saúde, traz problemas, traz doenças, inclusive é uma das principais causas do câncer. Mas percebeu como na imagem existe uma ideia subjacente, que é a figura do cara que está ali na prancha aqui, ó, né, na primeira imagem, o cara que está aqui nesse bug aqui, pulando, como se fosse pulando aqui, né, no bug, é aventura, é esse cara voando, ou seja, é o tema subjacente do sucesso que você vai encontrar na propaganda. Enfim, é isso aí. Eu preciso que você entenda muito bem essa ideia da figurativização e do tema subjacente para poder interpretar bem, inclusive, uma imagem. Beleza? É isso aí. Um grande abraço.